UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, vamos falar sobre o que está por trás da moda. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos a professora Jaqueline Gomes de Jesus. Jaqueline é professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, instituição que promoveu neste ano, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da UERJ, o curso Psicologia da Moda. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Jaqueline, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada a você, Eneida, e a UERJ pelo convite. Professora, o que é a moda e qual a sua relação com a psicologia? Para a psicologia, nós temos uma percepção específica sobre moda, né? O nosso olhar sobre a moda é entender a moda enquanto um fenômeno social, um fenômeno histórico, um fenômeno cultural. Então, nesse sentido, a nossa percepção de psicologia é como uma experiência do humano que não surgiu agora. Nos acompanha ao longo da história de diferentes maneiras, dependendo da cultura e dos indivíduos envolvidos. Então, por exemplo, quando as pessoas no Paleolítico, na pré-história, faziam grafismos nas paredes, já tinham essa ânsia da arte, do belo, que nós trazemos deles já, elas começaram a usar coisas que fossem úteis para o seu dia a dia, desde a pedra lascada até pegar um couro e colocar no pé e prender, e outras viram que esse couro no pé era interessante e começaram a fazer outros estilos, como é típico do humano. Então isso já era um começo de moda, e ao longo do tempo a moda foi mudando, mas nunca deixou de ser um fenômeno social, cultural, na nossa sociedade, vista como um fenômeno cada vez mais individual, mas que não deixa de ser um fenômeno coletivo. A senhora citou a questão do belo, mas a cantora Tati Quebra-Barraco ficou conhecida pelo funk Sou Feia, Mas Tô na Moda. Como algo entra na moda? O que faz com que esses padrões se estabeleçam? Isso depende também ao longo da história. Por exemplo, se antigamente você vivia em uma determinada classe social, você tinha que seguir um determinado estilo de vestuário. E então, isso te prendia a uma determinada lógica de uso de objetos. Se você era agricultor, você tinha um determinado uso de vestuário, né? A moda vai para além do vestuário, de objetos para você usar no dia a dia. Hoje, nós estamos muito mais ligados às questões dos indivíduos, né? Os indivíduos querem se marcar, dizer que tem um lugar, mas nunca deixam de estar ligados a algum grupo social. Então, moda hoje está muito ligada a tendências que, às vezes, geralmente são criadas por um mercado, por um grupo social que tem uma visão diferenciada de algo. Então, quando a Tati falou isso, ela está falando que ela traz uma nova visão do que pode ser bonito, que até então era visto como feio, porque, em geral, nós consideramos feio aquilo que não se quadro no que nós aprendemos que é considerado belo. Então as pessoas precisam aprender uma nova categoria do que é belo para ver aquilo que antes era muitas vezes visto como feio, como belo. Isso aconteceu, por exemplo, com as obras de Van Gogh, que eram vistas como feias, desagradáveis na época dele, e hoje nós vemos como belíssimas. Muitas vezes o olhar de uma determinada cultura, ele considera a aparência corporal de algumas pessoas como mais bela ou mais feia, mas isso também muda ao longo do tempo. Então ela está falando disso. Estar na moda muitas vezes é mudar também o pensamento sobre o que é considerado bonito. E aquilo que às vezes era tido como feio, passa a ser tido como belo. E esse ciclo vai muitas vezes se repetindo ao longo da história. E serve também para as pessoas se identificarem entre si, né? Exatamente, porque como um fenômeno social, antigamente era muito mais presente e bem explícita essa ideia que nós tínhamos que ter um pensamento convergente com relação ao vestuário, com relação a como a gente deveria se comportar num determinado espaço. Hoje, na sociedade do conhecimento, na nossa contemporaneidade, nós ainda temos essa ideia, mas ela é muito mais diluída. Existe, às vezes, até uma ilusão de que somos totalmente independentes do contexto social, do coletivo, mas nós estamos ligados. As tendências elas são pensadas para um grupo que quer, por exemplo, se considerar de uma determinada maneira, o outro grupo que queira se marcar. Isso eu falo muito para os meus alunos, tanto aqui na UERJ quanto no Instituto Federal, que em lugares onde eles não imaginam que tem moda, tem moda. Numa igreja, por exemplo, nos cultos que eles vão, nos espaços de crença, quaisquer que sejam, nos terreiros, tem moda ali, tem tendências. E que quando muitas vezes eles se divergem, eles podem acatar
essa pressão para que se vistam e se comportem de determinada maneira, ou podem discordar. E isso começa uma nova tendência. Se a pessoa é bem-sucedida na sua divergência, ela também atrai outras pessoas que querem também utilizar aquele vestuário, não necessariamente saindo daquele espaço, mas mesmo naquele espaço. Então, em lugares que, em geral, a gente considera conservadores, mesmo nesses lugares, existe mudança de tendência de moda. E o que faz com que uma pessoa siga uma tendência? No ponto de vista subjetivo mesmo. Como esses estereótipos são formados? De quem está na moda e do oposto, né? De quem é cafona, porque quem não está na moda é cafona. Sim. Isso, de novo, depende da época, o que é considerado cafona, o que é considerado moderno. Então, tem esse primeiro nível. Como as pessoas, elas são influenciadas ou elas se posicionam a favor ou contra essa influência. É o princípio mesmo, é meio redundante dizer, de como funciona a influência dentro do processo grupal. Nós temos uma tendência, enquanto seres humanos, à conformidade. É uma coisa que a gente chama de, em psicologia, de evitação da incerteza, né? De evitar gerar dissonância cognitiva. O que quer dizer? A gente tende, quando temos um amigo, por exemplo, ou uma pessoa muito querida, a evitar ter opiniões muito divergentes dela, porque a gente gosta da pessoa, e aí, muitas vezes, a nossa opinião divergente, ela causa algum tipo de atrito que nós tememos nos afastar da pessoa, e mesmo que a gente, muitas vezes, não acredite naquilo, a gente toma aquela posição. Então, isso é um comportamento comum das pessoas do conformismo, mesmo na forma como se vestem, e eu te diria, de moda até no que comem, no que a gente come, como a gente se alimenta. No próprio comportamento. No próprio comportamento, nós tendemos à conformidade. Então, onde que surge a quebra da conformidade, ou seja, o inconformismo? É quando a gente está saturada dessa conformidade de utilizar as mesmas formas de ser, de vestir, de estar de outras pessoas. E na sociedade de hoje isso é muito mais comum, porque é uma sociedade que nos exige a todo momento que sejamos criativos. Então isso é um grande paradoxo. Nós estamos numa sociedade que exige criatividade, mas ainda é uma sociedade que exige convergência, que exige conformismo. Então, como ser criativo ao mesmo tempo que você está se conformando? É um dilema que todo mundo vive hoje. Eu falo muito da questão da imagem corporal, né? Se vende que nós temos que ser diversos, mas determinados estereótipos de corpo, de roupa, são os valorizados, são os que estão nos outdoors, são os que estão nas propagandas. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Quais são os efeitos da propaganda dentro dessa relação entre os aspectos de personalidade, identidade e esses processos criativos e os hábitos de consumo? Qual o papel da propaganda nisso? Como é essa influência? Nós somos tão vulneráveis assim? Os meios de comunicação, eles não criam os estereótipos, eles reforçam eles. Então, quando eles trazem os estereótipos que nós já temos na sociedade, eles reforçam. Qual é o corpo considerado belo? Nós vivemos numa sociedade racista, uma sociedade que traz determinadas imagens de corpo e que sexualiza principalmente mulheres. Então, nós vamos ver imagens sexualizadas de mulheres, vamos ver imagens de pessoas, geralmente só pessoas brancas, né? Pessoas num determinado estilo físico, geralmente magras. Então, esse estereótipo na nossa sociedade é muito mais fixado por meio dos meios de comunicação, da propaganda, do que era antigamente. Os meios de comunicação, os nichos de mercado, muitas vezes determinam a nossa vida. Por exemplo, por que os meninos, no Brasil, desde os anos 50, os pais tendem a achar que os meninos têm que usar azul, dos anos 50 do século XX, e as meninas têm que usar rosa. Isso foi uma questão de mercado que veio dos Estados Unidos, que é uma experiência cultural específica, e que as pessoas começaram a comprar produtos que eram vendidos dessa forma e se naturalizou como uma verdade. E essa verdade dos anos 50 ainda é tida por muita gente como se fosse algo absoluto, que você não pode questionar. Isso foi moda, e uma moda em função do mercado. É um grande desafio que a gente tem. Como quebrar essa lógica? Pequenos grupos têm conseguido isso, e foi legal você ter citado a Tati Quebra-Barraco, mostra um grupo alternativo que não está necessariamente entre o espaço de poder privilegiado, mas criam mudanças. Eles estão na periferia da sociedade, da margem dos espaços marginais, conseguem ver, às vezes, coisas que as pessoas que estão no centro não veem, e conseguem criar coisas novas. E se constroem grupos, Sim. né? Tribos.
E cada tribo tem a sua moda, que aí vai de tudo, desde a forma como se veste até o comportamento. É um pouco isso? Sim, eles marcam pelo seu comportamento como eles devem ser, como devem até falar, né? Até a linguagem diferencia a forma de falar, agir, os termos. Então, essa questão identitária está totalmente presente. Como ela afeta a nossa personalidade, ela já é uma própria formatadora de identidade social. A gente diz, olha, eu sou negra, eu sou indígena, eu sou branca, eu sou moradora do Rio de Janeiro, eu sou moradora da Zona Sul, Zona Norte. Isso é uma questão identitária que é afetada também pela forma como as pessoas observam, como às vezes se reproduz esse comportamento. E se você tem uma identidade que é desvalorizada, você é uma mulher negra, gorda, e você tem baixa renda, às vezes você tem uma deficiência, você não se vê nos meios de comunicação, você não se vê na propaganda, você não tem roupas que se adaptem ao seu corpo. Então, isso é uma questão também muito presente e que é um grande desafio mudar essa realidade, reconhecer que certos corpos são valorizados e idealizados por uma lógica histórica de discriminação e que a lógica de mercado reproduz. Como a gente pode enfrentar isso? É um grande desafio. Agora, professora Jaqueline, como é isso? Como a psicologia explica um pouco essa questão cíclica da moda? A gordinha não era... Já foi moda, era o belo, depois deixou de ser e agora a gente vê que existe um espaço para isso também. Tem a ver muito com a questão da aculturação. Antigamente, a aculturação ocorria de forma muito mais lenta, mas sempre houve a aculturação. O que quer dizer isso? As culturas se misturam. Então, muitas vezes algo que era uma experiência japonesa, que demorava séculos para chegar na Europa, e da Europa para chegar na África e vice-versa, ela levava séculos para as pessoas conhecerem formas de vestir, né? Que os povos polinésios usavam tatuagem no corpo, e isso era um símbolo de status, ainda é hoje, e que quando chega na Europa, logo é visto como algo feio, e hoje é visto como algo bonito. Então, essas relações culturais antigamente demoravam muito mais para ocorrerem, e quando ocorriam também eram vistas como novidade. E a novidade, muitas vezes, num primeiro momento, ela não é bem vista, mas ao tempo em que mais pessoas usam porque querem se diferenciar, e a gente vive uma sociedade dos indivíduos cada vez mais, ela vai marcando. Então, esse ciclo tem a ver com a questão da novidade, e tem a ver com questões que a gente acha, como dizia o Cazuza, né? Um museu de velhas novidades. Coisas que já existiam, que as pessoas não sabiam. O filósofo Nietzsche fala muito que nós chegamos num determinado momento da história, não vimos toda a história, então a gente não sabe como a gente chegou aqui. E às vezes é visto como novidade. Professora, para encerrarmos, como a senhora citou a questão da sociedade do conhecimento, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente qual é o papel da moda, então, dentro dessa sociedade do conhecimento. Eu acho que nós estamos... A moda, ela é um elemento da economia criativa muito importante na sociedade do conhecimento hoje. Porque, ao mesmo tempo em que nós sabemos que a moda, ela faz parte de uma lógica de mercado, de criação de tendências, de dizer para as pessoas que tal estilo, cor é importante, ela é um espaço de liberdade também quando você tem consciência disso, quando você entende que tem estereótipos e você pode criar em cima daquilo e trazer novos elementos. É o espaço de criação do humano por excelência. Se cada vez mais os trabalhos manuais, mecânicos, vão ser os robôs, os programas de computador que já fazem, vão fazer cada vez mais, a gente tem estudos que dizem que daqui a 20 anos, praticamente 60% do que as pessoas fazem, um robô pode fazer. Fica para nós, para os seres humanos, essa criação, essa imaginação do vestuário. E mesmo que as pessoas, no futuro, imprimam uma roupa numa impressora 3D em casa, ela pode ter um desenho que alguém pensou, um desenho criativo, e ela busca na internet. Pode ser, se for bem pensado, um espaço de liberdade. Inclusive, enfrentando hoje desafios como é o trabalho escravo, exploração da mão de obra no mercado da moda, que eles falam muito da questão da moda, que é muito barata e muitas vezes é feito com mão de obra, explorando mão de obra. Então, esse é o grande desafio. E eu acho que a moda, ela tem toda a possibilidade de construir, de ser um espaço de criatividade do futuro. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação. De nada, eu que agradeço. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Jaqueline Gomes de Jesus sobre a psicologia da moda.
Envie suas sugestões de pauta para radioerge@gmail.com e acompanhe a nossa rádio no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustus e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.